Olá, mais um Fala Real. Hoje, eu, Afonso e Renata aqui comigo, iremos apresentar um casal maravilhoso. Aliás, não é nem apresentar, é ter a honra de estar com eles, né? Desde o dia que nos conhecemos, tudo fluiu com uma energia tão positiva, uma calma e uma paz que só podia dar no que está dando hoje. Esse encontro, que nós vamos dividir todas essas informações maravilhosas com vocês. Mas quem vai apresentar é o Zé Renato. Eu estava ansiosa, né, por esse dia. Muito. É muito legal hoje esse videocast, porque é muito especial pra gente. A gente, há 3 anos, um pouquinho mais de 3, eu estava querendo falar sobre isso, trazer esse assunto pra Real Play. E agora chegou o momento certo, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. E agora eu quero apresentar essas 2 pessoas que, assim, já são especiais na minha vida. É um casal casados há 20 anos, com 3 filhos incríveis. Eles têm uma luz, assim, absurda. Vocês vão entender o que eu tô falando. Então eu quero apresentar agora, para parar de expectativa, Ronan Garcia e Ellen Montes, maravilhosa, fundadora do Mulheres de Influência. Isso. Sejam bem-vindos. Obrigada. Que honra. A honra também é nossa. Muito feliz. Que legal. Para começar, eu acho que vale a gente pedir para eles contarem a história que eles contaram pra gente no dia que a gente se conheceu. Tudo bem? Desde o comecinho, Desde tá? o comecinho. Desde o comecinho. Não nos poucos dos detalhes. Ai, por favor. Sim, então, começo, né? Tudo começa com nós, né? Então, desde os 8 anos, eu compreendi quem eu era. E o que também eu vim fazer aqui aos 9, então demorou um tempo, porque leva um tempo também, mas eu tive um encontro com Deus no meio de um sonho, por meio de um sonho. E nesse sonho eu sentia muita paz e muito amor. Eu estava, aí para onde você observa, com cada pessoa ele vai falar de uma forma. E tudo tem um propósito. Ele falou comigo aos 8 anos, por quê? Para justamente eu ter um estado de consciência de quem eu era, porque eu estava aqui para poder passar por todas as adversidades com ele e que eu não estaria sozinha, para poder chegar aqui e ter mulheres de influência, para poder viver isso junto com a minha família, para nós levarmos esperança para o mundo, como ele realmente me mostrou que eu formaria essa família, tornando uma mulher sábia. Então, quando ele veio por meio desse sonho, agora eu vou voltar pro sonho. Ai, adoro. Volta pro sonho. O sonho foi o seguinte, olha só, tudo tá nos detalhes, nada é coincidência, tudo é uma providência divina. Eu venho de uma família desestruturada. O que é essa família desestruturada? É uma família onde ela não tem uma base realmente familiar com amor. Esse amor que você acolhe a diferença dos outros. Esse amor que é leve para você poder formar a sua base como ser humano e sentir acolhido e sentir inclusive pertencente pelo que você é. Não para se enquadrar num mundo onde as pessoas ditam coisas que nem elas sabem o que é para elas. Certo. Mas que realmente na família é aquele aconchego, você tem vontade de voltar. Você se sente acolhido com eles independente do lugar que vocês estiverem. Eu falo, quando nossos corações estão conectados, isso é um lar. Uma vontade de estar junto. A vontade de estar junto. Uma saudade quando não tá. Isso. O amor, não é? Então, o amor que ele realmente vai te acolher da forma como você é, não é o que você faz, não é o que você possui, é a sua essência. E ele respeita isso, porque as nossas diferenças nos complementam. Então, quando eu tive meu pai e minha mãe, eles casaram, ela casou. E aí, quando você vai olhar a história dessas mulheres, é onde eu tive que honrá-las, porque também tá tudo certo. Se elas não conseguiram formar esse ambiente para eu poder nascer, porque seria mais fluido, né? Mas elas não conseguiram. Elas deram o melhor que elas podiam e justamente quando eu entendi sobre isso é porque elas não sabiam quem elas eram. Elas fizeram escolhas. O que você faz de escolha no presente, você vai ter no seu futuro. Sim. Então, e quem tem que fazer isso? É você. Então, tudo realmente começa com a mulher. A mulher, ela realmente, ela é aqui na Terra, essa ligação de sensibilidade, dessa espiritualidade, dessa condução, para justamente conectar corações. Ela consegue trazer esse aconchego, essa paz, porque Deus, ele fala, por isso que ele nos deu essa sensibilidade. Aí o que acontece com mulheres que perderam isso? Elas se masculinizaram, elas foram muito para esse polo, muito da execução, muito dessa questão de que eu tenho que fazer, e ela chega exausta, porque ela vai cansar, porque não é normal.
E o homem, ele também é um polo importante. Não é para poder um brigar com o outro, é para justamente um complementar. Quando o casal entende isso, os pais se alinham, eles vão passar isso para os filhos. Também, qual que é a sua posição? Assim como numa empresa, todo mundo tem a sua posição para poder gerir, para poder funcionar. Assim é numa família. Então, quando isso está desalinhado, e desalinhado por quê? Porque a mulher está desalinhada. Enquanto ela não se alinha, enquanto ela não se entende, enquanto ela não se aceita, enquanto ela não se ama. Mas espera. Eu quero saber do sonho. Sim, vou voltar. Você tinha quantos anos? No primeiro sonho? O primeiro sonho que eu tive, onde eu realmente conectei num amor, um amor que nos preenche, foi aos 8 anos de idade. 8 anos de idade? 8 anos de idade. Você já sentia ou você já tinha essa visão da família, da sua família? Não tinha. Pra mim, como eu sempre fui uma menina muito meiga, muito doce, isso já é da minha essência. Então, eu já assim, por mais que eu sentisse em algumas coisas que não era, porque você não vai ter muita consciência muito cedo, né? Muito menina, mas com 8 anos também eu olho para os meus filhos, também não era para ter esse tipo de consciência. Só que o que acontece? Tinha um propósito, né? E aí quem é que faz, quem é que sabe, quem também sabe do seu coração, e você tem que mostrar também com as suas atitudes. Deus, ele nos conduz dessa forma. Então, quando ele veio, como ele olhou para mim, por isso que eu falo, nós estamos aqui na Terra, as pessoas é para uma ajudar a outra. É para você ser esse instrumento do amor dele. Sim. Só que o que acontece? Quando ele olhou para minha família, totalmente desestruturada. Por quê? Meu pai e minha mãe se separaram. A minha mãe, ela teve um outro relacionamento e eu fiquei sendo criada, mas minha irmã, uma menor, pelos meus avós maternos. Então, ou seja, eu não estava numa família em que havia o pai e a mãe. Eu tinha avós me criando com essa responsabilidade. E só que eles também, o que acontece? Eles já tinham vivido a vida deles, eles tinham criado os filhos dele. Como eles vão criar netos? Não é? Então não é normal. Não é o papel deles. Não é o papel deles. Mas meu avô, inclusive, que pediu pra minha mãe. Ele pediu e tal, só que aí minha avó acabou ficando com isso, né? De ficar mais ali com mulher. E ele também fazia esse papel. Só que eles já não tinham um relacionamento. Eu nunca vi eles terem um relacionamento de fato. Porque você sente quando a pessoa ama a outra. Você sente, né? E não é que eles não eram um tipo de amor, era um amor diferente que não era de um casal. Eles se perderam em algum momento. Ou talvez também nunca tiveram. Porque também tem isso também, que antigamente eles tinham isso também, casal. Era quase que obrigado a casar por família. Exato. Mas o amor, ele é construído. Porque assim, meu avô, ele era uma boa pessoa, minha avó também. Eles tinham questões que eles passaram e fizeram a gente também passar. Mas na essência, os dois eram muito bons, sabe? Então, onde você tem que olhar isso. Quando eu olho para uma pessoa, eu olho o coração dela. E aí, o que ela reflete em atitudes. Ela vai ter coisas que às vezes vai estar desalinhada? Vai, mas ela está numa evolução como nós. Sim, claro. Então, o que acontece? Quando Deus olhou para aquilo, e Ele sabe de todas as coisas, né? Do nosso futuro, Ele falou, olha, ela não vai ter uma pessoa ali. Eu tenho certeza que Ele procurou para poder ser aquele elo de amor. Porque a mãe, ela é esse relacionamento entre os filhos, é a mãe que é a base primeiro. É ela que dá. Então, quando realmente tira isso, a criança, ela não entende, ela não sabe o que é relacionar. Ela quer ser amada. Aí, ser amada, eu tenho que me enquadrar no que você quer, e começa um monte de coisas, né? Nessa questão da criança ferida, e aí só vai descobrir adulto, Sim. E aí até lá já viveu muitas coisas. Pois é. E o que Deus fez? Para preservar essa minha essência meiga, esse amor com as pessoas, essa felicidade, porque eu já era feliz. E feliz realmente mesmo diante das dificuldades. Ele falou, não vai ter ninguém. O que ele fez? Eu tive uma insônia. Ele fez a minha tia, que é a irmã gêmea da minha mãe, ou seja, o rosto da minha mãe. Porque minha avó, ela é muito racional. Então, a pessoa mais racional, ela não conecta muito com o coração, ela é mais mente. Sim. E ela vai ter atitudes que não são muito acolhedoras, porque ela não tem nem pra ela, coitada, né? Então, ela não me colocava pra dormir, ela não tinha essa coisa assim muito de nem abraço. Então, aí você imagina. E eu estava aflita, porque nós temos, né, filhos, sabemos. Com essa doçura toda? Aos 8 anos. Pois é. Então, e aí a gente tem filhos, a gente sabe como eles precisam se sentir seguros. E eles saberem que eles são capazes e que tá tudo bem. Às vezes passar horas, não deu horário de dormir, aconteceu alguma coisa, tá tudo bem. E eu sabia que eu tinha que dormir e eu comecei a ficar aflita. Aí ele trouxe a minha tia de um outro estado, ela não morava lá conosco. Ele trouxe de um outro estado, porque ele sabia que naquela noite ele precisaria ter um encontro comigo e eu precisaria me acalmar.
E aí foi ela que veio, ela começou a conversar comigo, ela me deu esse aconchego que eu não tinha, né, ali na família. E eu dormi. Quando eu dormi, eu tava num bosque, coisa mais linda. E aí eu tava assim e teve um silêncio ensurdecedor. Não sei se vocês já estiveram em lugares que parece que o silêncio ensurdece. Já. Sabe? Que você fica assim, não escuta nada, mas ao mesmo tempo ele te dá uma paz. Quando eu olhei para assim, eu vi uma nuvem descendo do céu. Bom, falei, só pode ser Deus. Pensei comigo, né? Porque não é do céu, só pode ser ele. Aos 8 anos, imagina. Então, e nunca tinha tido nada nesse sentido. Quando eu olhei, eu falei, gente, é Deus. Ao olhar ele, a presença dele foi um amor que eu nunca tinha sentido. A sensação me preencheu. E a paz. E aí é onde veio essa paz, que era uma paz que realmente excede o entendimento. Você pode estar no caos, porque ele fez eu sentir primeiro. Por isso que eu falo, Deus é sentir. Nós, para você viver algo, uma experiência nova, se permitir mudar, você tem que sentir. Agora, por que você precisa sentir só dor? Ele te dá 2 caminhos, vai pelo amor ou vai pela dor. Ali ele me encontrou e ele falou, olha, aqui existe um caminho, o caminho do amor. E é comigo. E você sentiu. E agora o que você vai fazer? Porque quando eu conto essa história minha também, eu vejo que hoje, né, depois de 3 anos que ele começou a permitir isso, porque antes eu achava, eu digo, gente, só essa história não é possível. Né? E como assim? Você tinha 8 aninhos, é muita história, gente. E não falava pras pessoas. Era mais Você porque não contou pra ninguém, eu, né? no começo, quando eu acordei, quando eu acordei desse sonho, aí o que acontece com o sonho, né? Vamos lá. Eu vim sentir isso. Na hora que eu senti, eu fui até ele pra sentir, porque eu senti a presença, eu vi, só que o rosto dele estava coberto por uma luz. Ele estava com um cajado, o cabelo era branco, comprido, uma túnica. E na hora que eu fui ao encontro dele, ele subiu. E eu acordei. Mas eu acordei com isso, esse amor. Gente, é um amor. Nossa, não, um amor e essa paz. Acolhimento, Um né? acolhimento, foi assim, surreal. Aí você volta o quê? Pra sua realidade. Tá. Opa, não tem essa realidade. O que é isso? Eu não sinto com pessoas isso. E por que eu não sinto? Porque assim, eu sou uma boa pessoa. Nossa, eu faço tal. Mas por que isso? Até você, porque a criança não entende que não é que você tem algum problema. É que o outro, ele tá passando por processos e eu passei isso nessa estrutura familiar da minha avó e do meu avô, e que eles já estavam numa fase, né, até mais assim, já de muitos anos casados e tudo, passaram por muitas histórias. Meu avô foi alcoólatra, ele teve essa questão desse vício, então eu vi muitas brigas nesse sentido. Okay. Nós tivemos de ser trancada dentro de um quarto, então assim, para evitar, porque... E era muito louco, porque eu olhava pra ele é um homem incrível. Era, né, que ele faleceu. Mas assim, ele era um homem incrível, ele era um homem que ajudava as pessoas. Eu aprendi, inclusive, com um exemplo, que você aprende é com exemplo. Eu aprendi, inclusive, a doar, a servir, que eu já tinha isso. Mas eu vendo um adulto fazer isso, foi com ele. Ele comprava remédio para as pessoas que precisavam. Ele ajudava as pessoas e tratavam todo mundo igual, sabe? Boa. Era uma pessoa boa. De coração bom. Muito bom, muito bom. Mas ele também tinha o lado obscuro dele, que ele estava na sim. evolução. Mas tudo, quando você olha pra pessoa assim, é porque ele quer ser amado e compreendido. Quer chamar E ele atenção, nunca foi. precisava de atenção. Aí ele nunca foi. Você imagina, já vim de uma geração que os pais não tinham isso. Já vim de um casamento em que ele não encontrou isso com a esposa. Já vim isso com os filhos, que vem aquela sobrecarga. E o homem, para ele amar os filhos, a mulher ela tem que ser esse elo. Se ela é aquele que, na verdade, ela não é elo, ela destrói, porque ela faz espanar mais ainda as pessoas, tipo, Porque a mulher afastar tem esse mais. poder, Ela né? tem. Ela afasta os filhos do papai. Sim. E entre os próprios irmãos. Eu via muito isso. Então, eu comecei a identificar o quê? Como eu quero ser e como eu não quero ser. Mas o que me chama atenção, muita atenção, é que assim, você... Eu falei já umas 5 vezes. Você tinha 8 anos. 8 anos. Então, você pegar... consciência, né? Sim, e ele elevou minha Porque poderia consciência ter ali. sido um sonho lindo, É, ponto, não. entendeu? É. Ou você podia acordar de manhã e chegar lá É. e falar, gente, É. ninguém mexe comigo, que eu sou amiga de Deus. Eu tô até com poder ele teve de o meu sonho, ele me visitou no meu sonho. Exato, eu sou É, não, especial, sim, mas- sim. Porque, assim, a gente fala de Deus, quando fala Sim. obra, né, existe uma força superior. Sim, tem sim, aquela pode coisa chamar do jeito que quiser, é um amor. Exatamente, eu acho que o nome É. não é relevância. Não, é relevância isso, é o sentimento. Como você sente Como ele. você sente. Aham. Uma criança de 8 anos, você poderia ficar assustada, Sim. Exato. que não seria normal. Sim, né? sim. Ou você poderia acordar e falar, nossa, esse meu sonho é legal, mas
Isso. Você tinha um grau de consciência Eu já perguntei isso pra ela já. Você perguntou? Já perguntei. Aí, Porque a mesma coisa que você, a reação que vocês estão tendo, eu também sou mais racional, eu falei assim, mas amor, como é que você explica que uma criança de 8 anos... Aí eu pego a referência, nós temos filho de 8 anos. Pois é. Pois é, minha filha tem 7. Exato. Exato. Então, assim, a explicação que eu tenho, que ela tem também, é essa coisa, é escolhida. Eu tinha um propósito, e ele me mostrou em um ano. Não tem outra explicação. Não tem. Porque uma criança com 8 anos, eu tenho filho, você tem filho de 8 anos, você já... Então, é uma situação que você fala assim, não tem condição de ter uma maturidade para entender um sonho desse, e ela vai contar os próximos episódios dessa questão para vocês entenderem, se não é uma questão de ser escolhida. E o que nós estamos vivendo hoje, 30 anos depois... É justamente o que ele me falou aos 9 anos. É exatamente porque eu fui preparada. A situação que você percebe que tudo faz sentido. Isso. E que muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida que no momento não tem lógica, não faz sentido. Fala, mas o que está acontecendo aqui? Sim. E daqui a um tempo você vai entender. Faz todo sentido. Aquele dia que eu fui naquele lugar, aquele dia que eu fiz tal coisa, aquele dia que eu deixei de fazer tal coisa, tinha uma razão de ser, e aí depois sabe-se lá quanto tempo, porque Deus tem o tempo dele, né? Sim, é no tempo dele, não no nosso. Não é o nosso, né? E ele vai lá e revela o porquê das coisas. Então, te respondendo, é exatamente isso. Eu não tenho outra explicação. Eu acho que Deus escolheu, e aí ela vai te contar agora, vai contar para vocês como que foi o pós-sonho e as atitudes que ela teve, o que que ela sentiu. Porque eu falo muito para Ellen, a Ellen, ela tem uma intimidade com Deus, Deus fala com ela através de sonhos, até hoje, mas revelando futuro, revelando situações e tal, então ela tem isso, Deus e não conversa só na muito minha com vida, ela. na de outras pessoas. Aí quando acontece na de outras pessoas, ela fala, meu Deus, você não sabe nada da minha vida, como assim? Eu não sei, mas ele sabe, é tanto que eu falo, faça seus filtros. Mas continua, meu amor, vai. Sim. E aí, o que acontece? Quando eu acordei ali, eu falei, nossa, uau, né? Aquela coisa, sonhei com Deus e tal. Eu me senti, eu só lembrava do sentimento. Eu me senti completa, sabe? E eu falei, bom, aí eu comecei a perguntar para as pessoas. Perguntei para eles. Eu sonhei e tal, não sei o quê. Aí, eles começaram a falar, não, que era coisa da minha cabeça, não sei o quê, e ficou. Aí eu falei, não, aí é onde tá. Quando você sente, ali ele começou a me ministrar. Você vai acreditar no que eu falo pra você ou você vai acreditar no outro? Você vai acreditar no que você sente? Que aí muita gente chama de intuição, tá tudo certo. A intuição é Deus falando com você. Tá tudo certo, se sente confortável assim, tá tudo certo. Mas você vai seguir o seu coração. Porque já aconteceu situações que você sentiu algo, você foi lá e disse assim, olhou para o redor e falou assim, não vou fazer não. Não tem nem condição, você foi pro racional. O que acontece? Vai lá, depois passa um tempo e você fala assim, nossa, deu errado. Se eu tivesse feito do jeito que eu senti, é isso. E o que acontece? Ele começou a falar, olha, eu falo com você. Agora você tem que aprender o que é se relacionar comigo, intimidade. E aí eles falavam, porque Deus, e ele me mostrava um Deus também, quando elas falavam sobre Deus, muito assim, que ele castigava, era um pai que, tipo assim, era um pai, sabe daqueles realmente, assim, do antigamente? Duro, que ele não tinha esse amor. E eu disse, não, mas não foi isso que eu senti. Meu Deus, eu senti um pai acolhedor, eu senti um pai com amor. E assim, ele sempre colocou pra mim, você vai passar por dificuldades. Mas mesmo passando pelas dificuldades, são aprendizados e isso é uma preparação. Ele me preparava realmente. Porque as pessoas veem com ele um pai punitivo. Porque elas só querem as coisas boas. Mas você não cresce só no amor. Você tem que crescer na dor. Seu espírito, para evoluir, ele vai precisar de dor para você sentir. Mas só que é o quê? Vai ficar naquela dor ali? Não. Aquela dor é para te edificar. Para você sentir, você nutrir com esse amor, ressignifica e vai. Então, ele começou a ministrar aquilo pra mim. Aí eu comecei o quê? Não vou escutar mais então eles, porque não foi o que eu senti, tá tudo certo. Fui pra igreja, mas com o coração sempre muito aberto, sem religiosidade. Ele não permitiu até isso. E olha que depois passou um tempo disso, como eu já tava dos 9 aos 12, teve aquela questão da assembleia, dos evangélicos, que você tinha que vestir uma roupa. Teve uma, assim, na sociedade veio mesmo isso. Começou uma rixa com os católicos. Eu não entendia. Gente, Deus, ele é um só.
E tá tudo bem se você ser bem dessa forma, tá tudo bem se você... Agora vamos ver a palavra. E era o que ele me falava. E qual que é a palavra, o primeiro mandamento? Amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. E eu ainda acrescento, amar a Deus sobre todas as coisas e pessoas. Porque quando você ama até mesmo o seu próprio filho, você não coloca ele em primeiro lugar. Em primeiro lugar está Deus. Depois vem você, depois vem a sua família e aí a sua missão. E eles andam lado a lado. A ordem é essa. A ordem é essa. Deus, você, família e missão. Andam lado a lado. Entende? Então, o que aconteceu? Aí nesse processo, eu comecei a ir pra igreja e ficar o quê? Com a minha escuta atenta. Você tem que escutar. Eu não era falante assim, não. Eu tô amando, vai. Solta a nossa, então, né? Eu começava no 1 a 1, aquela coisa, mas assim, não. Ele preparou, inclusive, pro momento. O que ele me fez viver nesses 25 anos de uma preparação para agora? Ele fez eu viver no secreto, me preparando para realmente, vendo tudo, escutando mais do que falando. Quando você escuta mais, você aprende mais. Quando você entra num lugar e você observa, você sente, para sentir as pessoas, o ambiente, o lugar, só fica calado. Você vai ver cada coisa, você vai falar assim, meu Deus, se eu estivesse falando, eu não tinha visto isso, não tinha... Tudo. E ele tá te mostrando um monte de coisas. As pessoas estão se revelando para você. Entende? Então, assim, e não é pra você julgar, é sem julgamento, sem comparação. É pra você falar assim, nossa, e se você for fazer um negócio com outra pessoa, você vai ver ela conversando, fazendo alguma coisa. Você tem que escutar algumas coisas, tem algumas chavinhas ali de comportamento que ela não está vendo você ali. Ela não tem uma câmera, ela não tem alguém, entendeu? Um interesse. Então, quando você vê a pessoa, quando ela tá nesses momentos, então você tem que ver. Então é o quê? O que você vive, você fala. Não é falar pra viver. Que a maioria tá fazendo. Aí se torna um personagem, não se reconhece, onde entra, né? Cria uma essa persona. crise. Cria uma persona. Vive uma vida que não é dela. Que não é. E pra agradar quem? O outro. Que o outro e não nós tá estamos vendo muito isso hoje com as redes sociais. Nossa, muito. A vida perfeita, né? Que não é. Mas aí você tá falando pra gente que você teve o sonho com 8 anos. E aí você passou quantos anos se conectando o tempo todo? 1 ano eu fiquei realmente, porque eu falo, outras coisas que ele me ensinou também. Amor, primeiro é sentir. O quê? Amor. Depois você forma alianças. Na sua vida você vai formar alianças, que são esses relacionamentos profundos. O primeiro que deveria ser, né, para ter essa ordem melhor, seria com Deus. Mas se também não formar, até lá tá tudo certo, mas você vai formar com pessoas. Alianças realmente de verdade. Aí eu formei minha segunda aliança com o Ronan. Eu ia perguntar aqui pra você ver. E aí a outra, então, amor, alianças e tempo. Quando eu senti o sonho, levou 1 ano. 1 ano pra ele me mostrar o porquê daquele sonho. 1 ano pra ele me mostrar, mas só que eu tive que fazer no quê? Estar nos lugares que ele queria. Estar convivendo e atenta com as pessoas que ele queria. Porque ele tá nos ministrando o tempo inteiro. Tava te preparando. Tava me preparando pra justamente ter o quê? Um padre. Que na hora que eu cheguei naquele dia, e olha que eu olhei, porque na Igreja Católica tem a campanha da fraternidade. Tem. E aí, gente, tantas pessoas falaram, isso que eu digo assim, gente, tá tudo ligado. Eu, inclusive, tô olhando até na época o que tava acontecendo no mundo e no Brasil pra poder ter o ano que eu nasci, as coisas quando ele me chamou. A linha do tempo pra mostrar que ele estava preparando. E eu vim vivendo o contrário das pessoas. E o que acontece? Quando eu tinha uns 9 anos, eu lembro como hoje, assim, eu tava na igreja e procurando, ou seja, estava procurando, a gente procura respostas, né? Por que Deus tinha aparecido para ela no sonho? E o que ele queria, porque, de entendimento. Né? Pra compreender, porque você tem que ter um norte. Já era uma mulher madura, com 9 anos. 9 anos. Com 8 deveria. Por favor, consciência, né? E aí, quando eu tava lá na igreja, mais um dia, mas não foi mais um dia, foi o dia. Começou a campanha da fraternidade falando sobre família. Foi o único ano que falou sobre família. Todos os outros anos o tema e o lema é outro. Nunca mais falou sobre família. Nunca mais falou sobre família. Quando ela me falou isso, eu falei assim, não, ela deve ter perdido alguma coisa ao longo dessa linha da história. Eu fui no Google. Você foi olhar? Olhou o ano. Exatamente. Isso foi em 1994. Tá. Todos os anos que se passaram, não houve mais nenhum tema que falava exatamente daquela forma. De família. Era pra você. Era. Mas escuta isso. Eu fui racional, né? Eu já te falei que eu sou racional. Eu fui pesquisar porque a mesma coisa que você perguntou sobre a idade, quando vem essas questões, eu falei assim, amor, eu vou olhar. E ela disse, pode olhar.
Aí eu fui lá, eu olhei e falei, olha aqui. Por que você tá duvidando de Deus? Não é duvidando, eu fui constatar. Eu tava perplexo. Não, aí quando você vê toda essa construção, aí você começa a somar as coisas. Claro. Né? Você fala assim, poxa, isso. Aí você olha pra sua vida. Aí você vai olhando. Você vai juntando as peças. Do que aconteceu com você. Justo. Estamos fazendo para mostrar justamente isso, porque isso não é só na minha vida. Tá. Isso é nas nossas vidas. Tá. Cada pessoa que eu entendi nesse aprendizado com Deus, vivendo com Ele, todos nós temos uma missão nessa terra. Okay. Nós temos uma essência única e uma missão única. Somente vocês vão fazer coisas que Ele preparou vocês, a história de vocês, a essência, a maneira que você sente, tudo isso é o seu possível e para mim seria impossível. Por isso que você tem que viver e realizar. Mas se você não alinhar a sua essência e sua missão, você nunca vai saber nem porque você está aqui, por isso que você se sente perdido. E aí, se você se sente perdido dessa forma, você não vai estar na direção realmente correta para você sentir essa leveza e essa paz. E você deixar essa marca, esse legado realmente no mundo. Que é o que nós viemos fazer aqui, evoluir o nosso espírito. Viemos também ser felizes, né? Por favor, claro. Tem caos, né, tudo, gente? né? Por favor. Necessário. Mas, e tá dentro de nós e é com esse amor, com essa leveza. Então, quando eu tinha os 9 anos, que eu estava naquela igreja, quando eu olhei assim, o padre falou que o mundo, que era formado lá por pessoas, e a base era a família. Quando ele falou isso, por quê? Porque você tá num lugar que é um caos, você acha que será que é isso mesmo? Não, mas eu não tô sentindo que é isso. Será que é isso que é família? Não, não é isso. Você vê um padre falando que a família é a base. E ele começou a falar os valores, a forma e tal. Aí eu comecei a olhar, sabe aquelas famílias que vão pra igreja, que elas sentam bonitinha, o marido, Sim. Os filhos? É meta de vida. Falei, é isso? Isso é família. O que o padre tá falando condiz com isso. Aí eu comecei a olhar ao meu redor também. E eu falei, bom, eu não tenho isso. Não tenho. Eu digo, tá, não tenho. E agora? Aí eu fiquei. E ali ele começou. Aí ele falou sobre missão e propósito. Foi a primeira vez que eu escutei sobre missão e propósito. Porque hoje banalizou, né? Sim. Banalizou. Ninguém sabe nem o que é isso. Mas enfim, falam ainda de forma errada. Nem sabe o que é. Mas enfim, lá ele falou sobre missão e propósito, que era justamente isso, de virmos aqui para algo e deixarmos de que forma as pessoas vão sentir quando você for. Porque a maneira que você faz ela sentir, você sente como? Com a sua essência. Você é única, autêntica. E a maneira que você fez ela sentir de um acolhimento, de uma cura, de uma esperança que você deu para ela em algum momento, é ali que ela vai sentir. Ela não vai lembrar do presente. Ela não vai lembrar de uma situação que você viveu ali loucamente. Não. Ela vai lembrar da maneira que você fez ela sentir. E aí, que ele começou a falar isso? Eu falei, tá, Deus, eu entendi. Agora eu tô entendendo o sonho. O Senhor apareceu pra mim pra poder eu cumprir a minha missão. E a missão é minha família. Eu falei assim, porque a lógica é formar uma família, ter uma base, porque realmente a gente tem que ter vontade de voltar. E eu não via isso ao meu redor. Eles, pelo contrário, uma briga, era uma coisa que a gente até rezava pra separar, porque falava assim, gente, é horrível. Mas acho que esse era o grande desafio, você não tinha um exemplo. Sim, justo. Você foi mais crédula ainda. Sim, então, entenda. E você acha que eu não escutei como várias mulheres escutaram também? Não dependa de homem. Que família, o quê? Você tem que ser independente. Eu escutei isso, eu vi sofrimento. Eu vi, inclusive, quando eles se separaram e ela ficou com quase nada. Ele ficou com praticamente tudo. Eu vi, inclusive, sobre isso também. Mas eu também vi o que ele fez. Depois que ele fez isso, o que cada um foi honrado, da maneira certa. Porque você vê o que você faz aqui, você vai colher. Plantou, colheu. Plantou, colheu. Pode demorar, pra nós demorar, né? Mas no tempo de Deus é exato. Mas sempre o amor vai vencer. Sempre. Então, assim, quando ele mostrou isso, eu falei, bom, tá bom. Aí eu comecei a ficar com essa minha escuta atenta nesse sentido. Falei, vou formar então minha família. Uma família, e ele veio falando, ministrando ao meu coração, porque você começa a perceber, porque você tem que ter relacionamento para você identificar o que é você e o que é ele falando. E ele sempre vai falar em amor, sempre, sempre, algo que sempre vai edificar. Então, quando ele começou a falar aquilo ali, eu falei assim, bom, então eu vou formar a minha família, e para isso eu tenho que fazer o quê? Aí o padre começa a falar de uma mulher sábia, que a mulher sábia, ela que constrói a família, e a tola destrói. Aí eu fiquei assim, eu digo, gente, pois então eu tenho que ser essa mulher? Agora como? Não tinha um MBA, não tinha um professor para ensinar, não tinha um livro, nem livro. Não tinha nem exemplo. Não tinha nem exemplo. Lá na época era biblioteca, internet, nem tinha esse negócio, nem sabia o que era isso. Então assim, naquela época, naquele ano, naquela situação ali,
ele falando pra mim, ministrando, eu falei, bom, então eu vou formar minha família. Aí eu falei, uma família segundo o coração dele. Ou seja, que é diferente das demais. E diferente das demais não é pra ser melhor ou pior. É pra poder realmente estar de acordo com os princípios que ele vai me guiar pra gente viver. Só ser diferente. Só ser diferente, mas que tem uma base. E ele mostrava que essa família, ela seria uma esperança. Ele sempre mostrou isso. Que ela seria esperança para um novo tempo. E aí eu fiquei, tá, então assim eu vou contribuir com o mundo. Porque se eu me tornar essa mulher sábia, e eu tendo essa família, e a gente vivendo essa... Porque eu quero um casamento feliz. Claro. Era pra eu não acreditar em casamento. Era pra eu não acreditar em homens. É, porque você não tinha essa estrutura. Todas ao meu redor se separaram. E a todas. família é o alicerce da sociedade, Sim. Né? É o alicerce da sociedade. Geral. Do mundo. E a base da família... A mulher. A mulher, isso. E ela traz o homem para viver o seu papel. Né? A sensibilidade das mulheres, sim. Quem questiona isso é porque não quer ver. É tudo, né? Justo. Vocês geram vidas. Justo. Não tem essa capacidade. Por mais que se queira, não tem a menor capacidade. Não, e acho que respeito muito isso. E tudo isso que você está nos contando, com 9. Com 9 anos. Ok. Eu tô fingindo naturalidade, porque eu tô pensando o que eu tava fazendo com 9 anos. Eu sei o que eu tava fazendo. Eu tava brincando de boneca. Eu tava jogando futebol na rua, segura, né? Eu também, não é? Eu também. E eu estava carregando justamente isso. E logo em seguida isso. Você teve o segundo, terceiro sonho, não? Sim, aí eu tive depois. Pausa. Ele vem em momentos... Ele pausa, mas ele vem em momentos cruciais. E sempre quando você tá numa dor imensa. É incrível isso. Pra você não desistir. Olha, eu tô aqui. Eu tô aqui. E é muito. Ou seja, você nunca tá sozinho. Nunca. Você nunca tá. Nunca, jamais. Você fala de religião ou você fala de Deus? Falo de Deus. Falo de amor. Porque é muito legal. Fala de amor. Não, é fala de amor. O amor incondicional. E Deus, ele é amor. Deus ele é a base. Puro. É amor puro. É o único que pode nos preencher. Por isso que eu falo, o que é o meu testemunho de vir aqui e viver esse relacionamento também com ele? Porque as pessoas sentem. Às vezes até elas falam assim, eu nem acredito em Deus, tá? Mas elas começam a olhar pra minha vida, começam a ver. Aí elas falam assim, gente, tem alguma coisa mesmo. Falam assim, ele tem um trem diferente, eu não sei explicar. Eu falei, que tem uma luz diferente. E tá tudo. Mas por quê? É pra você sentir isso. Pra você sentir ele por meio da minha vida e pra você ver que ele tá contigo. Ele tá querendo penetrar no seu coração também, mas você não permite. Então, se realmente você não permitir, ele não invade. Deus não invade, ele é amor. Ele sabe esperar, inclusive, seu tempo. E você pode observar, toda vez que eu conto uma história assim, essa minha história, as pessoas, elas olham para a história delas e elas veem que Deus tentou várias vezes falar com ela. Várias vezes, inclusive por sonho. E eles fizeram isso, acordou e disse, não, maluquice. Esqueceu. Quando eu conto do sonho, ele revive aquilo. E ele fala, cara, ele queria falar comigo. E aí, onde ele vê, é bom que passa o tempo, mas você vai estar sempre no seu propósito, ele vai voltar. Você vai, agora assim, o caminho, se você não percorre na direção certa, você fica num limbo. Então, aí você se vai se sentindo perdido. Eu tenho uma pergunta. A gente tá numa época onde muita gente usa Deus, tá? Pra falar com pessoas de uma forma que não é ok, não é legal. Usa este assunto porque sabe que muitas pessoas precisam deste amor. Estão carentes. Né? Pra se darem bem, vamos dizer assim. Pra ganharem, muito, principalmente bens materiais. Sim. Eu vi várias pessoas fazendo isso já. E eu contei pra vocês sobre isso. A nossa vontade de colocar alguém falando sobre Deus, sobre amor na Real Play. Mas a dificuldade de encontrar a pessoa certa e de acreditar que essa pessoa está sendo sincera. Entendeu? E aí, quando a gente olha pra você, você não tem como negar. Porque você transmite uma paz. Então, você vai falando, coisa gostosinho. O coração vai aquecendo, né? É isso. Eu percebo que você não vai falando pra me convencer de algo. É pra você sentir. É pra eu sentir. Como que as pessoas olham pra você hoje? Eu sei que tem toda uma história ainda por trás, mas como que as pessoas olham pra você hoje? Tem muita gente que desconfia? Sim, o que acontece? Quando você olha só, você identificou as pessoas, todos nós temos isso. Esse radar, que é o quê? O sentir. Sabe aquela pessoa que você olha, aí você fala assim, gente, não pode ser real. Ou tem alguma coisa que é diferente nela. O seu coração tá dizendo só que ele tá te fechando. Ele não tá te abrindo pra ela. É diferente quando olham pra mim.
Que é só a primeira impressão, na hora que fica, por quê? Porque ela tá muito ferida com as pessoas. Muito ferida com outras pessoas. E realmente que existem personagens. Mas elas olham pra mim, elas não se fecham. Elas se abrem. Inclusive contam segredos que elas não contam nem pro terapeuta, pra ninguém. E até ela fica... E ela nem entendeu como que eu falei isso pra você. Mas ela ainda tá desconfiada. Ela ainda fica meio assim. Mas ela sente. É tanto que todas aquelas que passaram por mim, elas sempre falam assim, Ellen, na hora que eu falava assim, não pode ser real. Todo mundo fala isso. Mas eu sentia tanto esse amor, tanto esse acolhimento, que não pode. E depois eu fui vendo e convivendo com você, que você não é um personagem, você é o que é em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E é onde você tem que olhar para as pessoas, é como ela vive fora dos palcos. Como ela vive fora da sua presença. Como que aquelas outras pessoas falam sobre ela. Sabe? O que as pessoas sentem com ela? E olhe principalmente para a base familiar. Como que ela tem isso? Como que porque as primeiras pessoas para falar sobre você é da sua casa. É o seu marido, são os seus filhos. Se eles não sentem o que o lá de fora sente, está errado. Tem alguma coisa errada. As pessoas que trabalham com você. As pessoas que trabalham com você. Todo dia com você. Justo. Tem uma história tem muito a ver com isso. Já aqui em São Paulo, a Ellen teve um encontro com algumas mulheres, principalmente com uma, e essa mulher fazia parte de um grupo de empresárias, ou de empresários, né? Que hoje é muito conhecido como Mastermind, né? E a Ellen, Deus conectou essas duas neste dia, e a Ellen falou que ela sempre faz. Deus usa muito ela para falar para as pessoas aquilo que as pessoas precisam ouvir. E ela é uma pessoa muito verdadeira, então ela não vai te agradar. Ela vai dizer o que o Espírito Santo fala para ela, ela vai te entregar. A forma como você vai receber isso não está no poder dela. Sim. Só que a forma como ela faz, como ela fala, é de uma pureza que eu até brincava com ela, moça, você até chega a ser inocente. De tão pura e de tanto amor, que as pessoas, mesmo ela sendo firme, mesmo ela falando coisas sérias, muitas vezes duras, no sentido de que a pessoa... Muita gente não quer ouvir verdade, né? Ninguém quer ser contrariado. Não tá pronto. Não tá pronto. As pessoas choram, se sentem acolhidas, mesmo ela sendo firme com aquela pessoa. Por causa desse jeito dela. E nesse dia, ela impactou muito a vida dessa mulher. E essa mulher começou a falar dentro daquele grupo que a Ellen precisava estar naquele grupo. Mas aí o líder desse grupo perguntava, mas por que a Ellen tem que estar aqui? Aqui é um grupo de empresários. O que ela vai contribuir? E aí ele contou depois... Ele perguntou para mim o que eu fazia. O que eu fazia. Porque as pessoas querem saber o que você faz, não não é quem você é. O que você faz. E ela não sabia explicar. Ela só chorava. Ela falava de Deus e falava que ela me falou alguma coisa. O grupo precisa dela aqui, de sentir isso, ela tem que estar aqui. Tal. E aí, Deus vai juntando as pessoas. Sim. E ela se conectou a Ellen, a essa mulher. Daqui a pouco outra mulher. Mas daqui duas a pouco mulheres foram outra falar mulher com ele. do mesmo grupo. Hoje a gente sabe. Não fui atrás. Hoje a gente sabe de tudo. A gente sabe por quê. Não precisa. Hoje a gente sabe. Eu falo pra Deus. E eu ainda pergunto, é pra eu estar? Porque se eu falar assim, não é pra eu estar, eu não estou. E hoje a gente sabe por que a gente está lá. Que a gente não entendia. Mas como ela sempre faz, eu vou obedecer. Eu estou sentindo que é pra ir, eu vou. No dia que foi pra a gente ser, vamos supor, entre aspas, admitido no grupo, a gente nem empresa tinha ainda. Nem CNPJ. Nem CNPJ, num grupo de empresários. Mas a gente já estava organizando toda a estrutura do movimento. Naquele momento não tinha. Ok. Então, em tese... Não eram empresários. No mundo, na Terra, em tese, não cabia no lugar. Ok. Certo? Era improvável. Mas de tanto essas mulheres que haviam sido impactadas por ela, falar com esse líder, ele falou, eu quero conhecer essa Ellen. Quem é essa Ellen? Virou até um meme lá no grupo. Quem é Ellen? Quem é Ellen? E aí, fomos. Eu tava junto com ela e tinha uma dessas mulheres conosco também, que foi esse elo, né? Eu sei que, para encurtar a história, num determinado momento, ele perguntou, lógico, de novo o que ela fazia. Ela começou a explicar, falando dela. Falei sobre Deus. Isso aqui que nós estamos conversando. Aí desconectou.
Aí, isso aqui que nós estamos conectando. Quando foi assim, uns 15 minutos de conversa, ela olhou para ele e falou assim, você não tá entendendo nada, né? No olhar dele. Eu conheço, eu sei. Ele não estava ouvindo. É porque assim, na hora que você fala de Deus para algumas pessoas que são mais mentais, ele automaticamente ele bloqueia. Por quê? Porque ele não quer sentir. Porque é desafiador. Sentir é desafiador. Entendi. Sentir você tem que pegar a ferida, sentir você tem que ir no profundo, sentir não é raso. Você vai ter que sentir, acessar coisas. E sentir amor não é fraqueza. Não é fraqueza, pelo contrário. Mas para muita gente é. Entendeu? Porque mas é porque tem muitas feridas. Claro. Exatamente. Não quer levar. Aí bloqueia. É uma defesa. É uma defesa. Mas aí você falou pra ele que você não tá entendendo o que ele falou. Aí na hora que eu virei, eu falei assim, você não tá entendendo nada, né? Aí ele falou assim, não, já gostei. Ele falou verdade. Porque se ele falasse pra mim, não, eu tô entendendo. Claro. Eu vi que ele não tava entendendo. Claro, ali eu já tava analisando os princípios dele, entende? E ele tem uma essência incrível, sabe? Aí ele pegou, ele falou assim, tá. Aí ele falou assim, tá. Aí conversando, aí ele falou assim, aí o Ronan veio. Aí o Ronan pegou e falou, quando o Ronan falou assim, como você falou, aí quando eu percebi que ele não tava entendendo, e como eu sou racional, então eu falei assim, talvez a minha voz, o meu jeito de falar, talvez faça algum sentido nesse momento. Porque ali a gente só tava mesmo, Renata e Afonso, porque Deus mandou. Não é que a gente fez força pra entrar. Deus mandou a gente ir e a gente obedeceu. Lógico, ele fala com ela. Daí eu só vou junto porque eu sou uma só carne, né? Eu sou uma só carne, né? E ele disse que é privilegiado. Então, agora eu sou muito privilegiado. Já vai assim agora. Você já Então, tem um contato direto. Só que é tão complementar que é exatamente isso. Essa história mostra isso. Quando eu vi que ela viu que ele não estava entendendo nada e ele confirmou, aí eu peguei a palavra e falei assim, agora é minha hora. Eu pensei comigo, né? Falei, agora eu vou tentar explicar do meu jeito. Aí eu só falei assim, fulano, já tem CNPJ forte com CPF destruído? Aí ele, é sobre isso? Eu falei assim, é por aí. E aí eu disse mais, a Ellen, você não vai conhecer a Ellen aqui. Você não vai entender. Ou você confia, mas a Ellen você vai sentir. Eu usei essa expressão. Por que eu peguei esse gancho? Porque vocês estavam falando de sentir. E eu lembrei dessa história. Que legal. Eu falei pra ele na hora. Você não vai entender agora. Baixou a guarda. Ou você... Eu só dei esse spoiler pra que ele conectasse. Ah, então é sobre fortalecer pessoa. Sobre... Pra que aí, como um reflexo de uma pessoa forte... O CPF, a empresa vai ser forte. Porque o contrário vai dar ruim. Sim. Então ele entendeu, aí eu completei. Não se preocupe, ou você confia, você vai ter que confiar. Principalmente nas meninas que já te deram aí, tentaram te explicar. Por que elas não conseguiram? Porque não é muito material isso mesmo. Porque é sensação. É sentir. E aí, um ano depois... Eu vou só complementar. Calma, senão fica a história vai e volta. Aí você complementa. Aí quando ele falando isso, olha só a conversa como vai indo, você vai ter que estar observando e sentindo ali também. E aquilo ali eu tava analisando, porque eu tava indo pedindo confirmação pra ele, Senhor, é pra eu estar nesse lugar. Porque assim, é um lugar que tem pessoas que eles dizem, tem o dinheiro, tem a condição, é uma pessoa que, não sei o que, poderia sim contribuir, né, de diversas formas, até mais, vamos dizer, na questão do, eu tenho acesso, não sei o que, alguma coisa. E eles dizem não, porque eles mostraram princípios também. E os princípios, que é a questão da família também, porque eu falei, olha, eu vou falar com mulheres, para que elas possam se alinhar, ter uma base familiar. E aí a gente, nas empresas, é uma consequência, entendeu? Porque a empresa é importante também, mas ela é formada por quê? Por pessoas. Porque tem pessoas tecnicamente incríveis, mas elas não têm gestão emocional para poder ser um líder. Sim. Para poder evoluir. Então a gente precisa fazer algo para mudar isso. Então... O Mulheres de Influência, essa é a grande missão. Mas eu tive que viver primeiro na minha vida. Eu tive que primeiro vir com essa base, formar isso e passar por várias coisas, porque eu sei o caminho. E encurta mais ainda daquela pessoa que ela tá vivendo em algumas coisas que ela não percebe. Tem coisas que eu fui perceber 5 anos, 10 anos. Eu falava, Deus, mas ele falava, você vai ser a pessoa que vai tem que sentir passar pra você poder senão, mostrar. Como você vai, né? Você vai então não é verdadeiro. Então é você... Realmente, você sente, você vive e você compartilha. Essa é a questão. Quando ele me perguntou, aí ele falou sobre isso, ele falou assim, ele falou, tá. Aí ele falou assim, você me conhece? Aí eu olhei assim pra ele, aí eu disse assim, gente, eu não seguia ele, eu já tinha só escutado falar, né? Isso é verdadeira. Eu não vou ficar. E ele, milhões de seguidores. Aí eu virei assim pra ele, aí eu falei, não,
não conheço, mas eu já ouvi falar sobre você. Mas eu não te conheço. Tava entrando no mastermind do cara. Exato. Mas assim... Tem que falar a verdade. É lógico, mas eu falei. Sabe assim, aquela coisa? Eu falei. Mas assim, você entende que tem umas coisas que você tem que assim, cara, que onde você tá, que você tem que pensar. Mas eu iria falar de toda forma, mas né? Claro que mas assim, na hora, eu olhei, e é isso que eu faço mesmo. Aí eu olhei, aí ele falou assim, você me conhece? Eu disse assim, não, mas eu já escutei falar sobre você, mas eu não te conheço. Aí ele ficou assim, sabe que você vê que a pessoa deu uma titubeada? Eu senti. Mas ali foi a resposta de Deus pra mim. Porque ele me mostrou a essência dele. Que ele não tinha perdido a essência. E aí, qual que é a essência da humildade? E que ele me fez aquela pergunta que cabia ali no momento. E aí foi ótimo, tanto para ele como para mim, poder ter uma certa confirmação da nossa essência. Dos nossos princípios da verdade estarem alinhados. E aí, quando ele fez isso, aí ali eu vi realmente, ele ficou assim... Aí ele deu só uma olhada pra menina, assim, eu acho que ele ficou pensando, o que eu faço? Mas aí voltou, né? E ele foi humilde, porque assim, poderia ter sido arrogante. Poderia. Assim, vocês querem entrar no meu mastermind? Né? Nem me conhece. Nem me conhece, como assim? É o que só tem, né? Assim, nesse sentido. Que fere o ego, né? De uma pessoa que não se conhece. E ele não. Por isso que ele tem carregado multidões, que eu falo, Deus tem muitas coisas pra vida dele. E ele colocou lá justamente, Deus já mandou cada recado perto dele ali, que ele até foi um desses que ele ficou meio... Então, assim, você entende que não é sobre nós. É sobre realmente o que Deus quer fazer por meio de nós. Exato. E que você vai precisar de uma pessoa dessa, porque você só tem pessoa pra te bajular. Pelo amor de Deus, saco. Isso, gente. Entendeu? É Saco. mentira. Aí você vive isso justamente porque você cansa. Porque você fala assim, não, ele só vai falar coisa verdade pra mim porque eu sou o patrão dele. Tem gente que já falou assim, eu estou aqui nesse lugar porque eu vou escutar outras coisas que eu não escuto há muitos anos. Tipo um bilionário uma vez falando que foi pra internet porque ele só escutava todo mundo só dizer o que ele queria. E ele sabe que não era assim. Aí ele foi pra internet pra escutar as coisas realmente, mas assim, porque você volta pra si. Agora é ruim demais. Nossa, ao seu redor você não tem pessoas que vão dizer uma verdade? Porque você quer construir. E você quer construir. Quando você vai falar alguma coisa, você gosta da pessoa tanto, você vai falar e até... Não é o que você quer ouvir, é o que você precisa. Agora faça seus filtros também, porque não tem a minha verdade. Mas é algo que a gente pode construir junto e isso é uma aliança de fato. Então, quando ele veio com isso, ali ele me confirmou. Aí eu falei assim, eu digo, Deus, eu acho que vai ser bom, tá nesse... Ok, então já confirmou aqui porque eu senti a essência dele. Aí ele me perguntou algumas coisas, por que eu queria estar lá, de que forma poderia contribuir. Aí eu falei nessa questão da mulher, da família, tudo, e também eu estou para montar uma empresa, que Deus já me mostrou. Que Mulheres de Influência, ele vai se tornar uma empresa bilionária. E uma empresa que não é só para isso, mas bilhões de corações atingidos, porque esse é o sentido. Só que para o mundo respeitar, vai precisar ter essa estrutura. E eu questionei muito Deus nesse sentido. Eu digo, Deus, mas não sei o quê. Mas você entenda que tudo isso gera o quê? O servir. Porque você abençoa famílias. E você já imaginou você ter uma empresa que vai se tornar uma referência como a Apple e você ser revolucionário para uma geração e ter pessoas trabalhando com amor e que cuidam das suas famílias? Sabe, precisa ter essa empresa. Precisa ter isso. Então, que legal. É isso, porque vem desse ecossistema. Agora imagina, não tinha nenhum CNPJ. E ter essa confiança, porque Deus falou, a água parou. Você não tá entendendo. Tá entendendo. A empresa já estava pronta, só não tinha CNPJ. Justo, por favor, é claro, óbvio. Boa. É isso. É isso. Verdade. Que é só pro forma. Você tá me entendendo? Eu acho que assim, é tudo tão alinhado, né? Justo. Porque assim... Fora das proporções, é óbvio, sim. Né? O que a gente quer realizar isso para Sim. E vai. A gente quer acolher, a gente e quer vai, querido. Não, é que assim, eu só tô reforçando o alinhamento, sim, né? Sim. E aí tem uma colocação sua, né? Que você falou que você se coloca como privilegiado. Sim. Mas eu queria colocar um pouco agora com você mesmo. Não é fácil um homem ficar na sua posição. Por alguns motivos. Conte-me mais. Conte-me mais. Primeiro motivo, assim, quando você a conheceu, um casal normal, vai namorar, aquela coisa toda, né? Graças a Deus, nós somos saudáveis. E aí você realmente acreditou piamente nela. Mas não foi assim. Agora, aí, olha, tá vendo? O que são pessoas reais? Já foi e esse é o testemunho, você tá entendendo dele. Não, por que eu tô colocando isso? Porque assim, ó, dentro da minha visão, aqui é um bate-papo. Claro. Não tem televisão de ninguém. É muito gratificante você ver a forma verdadeira que a Ellen coloca. Sim. Mas a sua crença é muito forte.
Mas você também construiu. Sim. Eu imagino. Sim, mas demorou muito. Sim, demorou. Demorou muito. Não deveria ter sido muito antes. Não, é no tempo de Deus, não é? Mas assim... Não, é no tempo de Deus, mas também assim, o que ele quer dizer é que tem um tempo também que é seu. Que você, Deus às vezes já quer te entregar. Exato. É isso, mas você, exato. Por uma mentalidade, por teimar e tudo mais, você prolongou um tempo que não era para ser prolongado. Não precisava. Por isso que casal tem que ser alinhado. Ronan Garcia, né? Ronan Garcia. Isso. Garcia da Espanha. Essa é a diferença do casal alinhado. Desconfiado. Falar que espanhol é teimoso. Tá vendo, meu amor? Tá vendo, amor? Obrigado, amor. Eu sou Palomar. Isso eu entendo. Não, pronto, você já tá vendo? Isso eu entendo, olha. Você quer dizer que colocar 15 espanhóis dentro de um Ford Ka, é só falar que não cabe. Vai, tem boa. Vai colocar. Agora não cabia. Mas conta um pouquinho disso. Então assim, eu acho que é muito bacana, e ela acabou de falar isso, eu acho que Deus me preparou para esse momento, para exatamente dar esse testemunho, né, de como eu era, do que eu vivi, do processo que eu passei nessa construção junto com ela, e que é possível. É possível. E eu sei que tem muitas mulheres hoje, e nos últimos 3 anos, quando ele se mudou para São Paulo, a gente percebeu, e eu comecei a estar mais próximo disso, porque isso foi ficando cada vez mais forte dentro de mim, dentro da nossa vida. Deus foi me tirando de outros caminhos e me trazendo para mulheres de influência, numa outra posição que eu nunca vivi, porque a Ellen sempre foi a esposa do Ronan. Agora eu sou o marido da Ellen. Compreendeu? E como que é isso pra você? Isso pra mim tá muito resolvido, porque eu tô pronto. Que bom. Que legal. Mas porque eu tô pronto. Se não, se fosse há 5, 10 anos atrás, isso não era, eu não ia ter essa maturidade que eu tenho hoje. Falo isso com muita pureza, com muita verdade. Porque isso que eu vou falar, é incrível você ser marido dela. Isso, mas eu não tinha mas eu não tinha essa compreensão, Renata, pela criação, pela mentalidade, pela personalidade. Eu tenho uma personalidade muito forte. E eu nasci para ser o provedor. E eu tenho clareza disso, isso é da minha essência. Isso é da minha essência. E eu sempre busquei... namorei com ele justamente por essa posição. Ok. Porque eu não queria homem que não tivesse posição de provedor. Gente. Que me desse segurança. Então... Entende? Eu te entendo totalmente. Isso. Até quando eu vi esse mover de Deus assim, eu digo, não tô entendendo. Mas quando vocês começaram a namorar, você falava pra ele que você falava com Deus? Sim, eu já via, já. Sempre, a vida inteira. Assim, se for namorar, a vida inteira. Vou namorar com a pessoa. A pessoa fala assim, ó, eu só vou falar uma coisa, eu converso muito com Deus, eu falo, tô pego. Não pode fazer nada, que ele vê tudo, escuta tudo. Mas ele já me revelou em sonhos. Coisas tipo, que eu tive que falar pra ele. Você fala com quem? Mas com Deus? Com Deus. Direto, Ai, meu Deus. Eu falo que ela tem o WhatsApp de Deus. Minha vida mudou, né? Mas eu vou falar uma coisa pra você, numa visão feminina. Olhar pra vocês e olhar pra esse seu posicionamento e esse seu respeito com a Ellen é incrível. Mas é importante porque isso faz parte dessa história do nosso testemunho, entende? Importante e é a verdade. E contar a história, porque não é assim. As pessoas que me conhecem hoje têm essa visão que você tem, porque de fato eu estou assim hoje e sou assim. Eu evoluí, eu me permiti evoluir, mas nem sempre eu fui assim. Então, assim, como eu estava dizendo, eu tenho esse instinto de caçador, de provedor, de macho alfa. Eu tenho esse instinto, isso está dentro de mim. Só que durante isso, como a minha personalidade é muito forte, eu feri muitas pessoas, porque eu não tinha... eu sou uma pessoa de resultado e eu passo por cima. E mais reativo. Eu era muito reativo. Então eu magoei muito a minha esposa. Por quê? Porque às vezes eu reagia. Então ao invés de ter a sabedoria que ela tinha, de esperar semanas, essa mulher esperava semanas para falar comigo coisas que ela queria conversar comigo de alinhamento de casal. Vê se pode. Esperando o melhor momento. O melhor momento. Sabedoria. E eu não, era papuf. Do jeito que saísse. Então espalhava todo mundo. Certo. Entende? Então
foi uma luta. Eu digo que ela vai pro céu direto e reto. É por isso que eu tive o segundo sonho. Que Deus falou que vem me buscar. No segundo sonho. Aí você vê, aí eu entendi a grande honra. Não só porque ela tem essa intimidade, vive sob a batuta de Deus mesmo, né? Mas ela passou poucas e boas comigo nesse sentido. Por quê? Porque eu não tinha entendimento. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu não tinha a compreensão do papel da mulher e ela sempre firme. Quando eu tentava tirar ela do papel dela, ela dizia assim, epa, esse papel não é meu não, esse é seu. Nessa fase da nossa vida, meu papel tá aqui, o seu tá aqui. Mas ela fez faculdade, ela se formou em Direito, ela tem OAB, ela fez o que tinha que fazer. Mas sempre no papel dela foi aquela leoa, aquela mulher de guardar a família. E assim, de uma sabedoria incrível. Eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, era acolhido. Eu não chegava em casa com problema. Eu queria voltar. Entende? Uhum. Então assim, mas muitas vezes, né? Muitas vezes eu errei, eu falei coisas duras para ela. Hoje eu me arrependo profundamente. Mas eu acho que essa história... e quando eu falo de arrepender, não é uma coisa que eu fico culpando. Não, eu não tenho isso. Eu sou muito bem resolvido. Eu sei que eu errei. Gostaria de não ter pedi feito. Perdão, já fiz o que é o que o tempo. Eu não consigo voltar no tempo para corrigir, mas eu consigo fazer um tempo diferente. E foi isso que eu procurei fazer. Ótimo. Evoluir, né? Ela me ajudou demais nesse processo. Muita paciência, muita resiliência, mas por causa do amor. Senão não tem jeito. E amando a essência dele, porque assim, ele tinha, você viu que ele montou um homem realmente, não sei o quê. É isso. Mas a essência dele, que é essa que ele vive hoje, eu já sentia lá. Você já sabia. Ele já sentia ainda participar do Só videocast. que ele tinha justamente... Eu estava em dúvida se participava do videocast. Só que o que acontece? Ele tinha o quê? Que é o que o homem carrega. Ele tem medo. Que ele vai achar que a confiança dele... que o macho alfa, para ele ser confiante ou as pessoas respeitarem, ele tem que ser macho alfa. E que ele não pode acessar o coração, que isso é coisa de florzinha. Que é isso? Nem chorar. Nem chorar, falar de sentimentos. Mas o que acontece? Foi a forma como ele foi ensinado. Sim. Porque os meus filhos... agora os meus filhos... Aí eu fiz diferente. Meus filhos, os 3. Você conversar com eles, e ainda conversando ali com o pequenininho de 9, vocês vão ver. São 3 meninos. 3 meninos, 19, o de 11 e o de 9. Ela só ficou com os homens. É a rainha da casa. É a nossa rainha. Também tem um significado aí. Tem um significado aí. Né? Tem. E aí, quando você conversa com eles sabem expressar. Eles sabem dizer, porque eu falei, eu tenho que preparar meus filhos para eles saberem conversar. E é conversando que você entende as coisas, o outro respeita, saber o que tá passando na sua cabeça. Como você vai chegar do nada e fazer... Não, você tem que conversar e expressar o que tá sentindo aqui. Então, até o meu mais caçulinha, ele tem uma personalidade mais, assim, instável, sabe? E ele consegue controlar hoje. E ele ainda até fala assim, mamãe, já vou começar um drama aqui. Essa é a personalidade dele, ele já fala assim, e faz o drama dele, entendeu? Ele fala, mas ele precisa falar, porque ele tem uma necessidade de falar de alguma coisa, um sentimento, tal, assim, que ele tá sentindo muito, e é melhor triste, assim, melancólico, sabe? Colocou, agora ele é o quê? Foco na solução. Lá, não pode. Foco na solução. Qual é a solução? Não me traga problemas. Nós temos problemas. Todo mundo tem. Agora, de que forma você vai resolver, isso é maturidade. E eles, entendeu? Mas é o quê? Eu vinha ensinando. Isso é desde bebê. Desde bebê. Ah, não tem maturidade. Tem sim. Eles já entendem muitas coisas. Eu quero aproveitar que a gente tá falando disso. Eu quero saber mais do Mulheres de Influência. Eu quero saber o que é Mulheres de Influência. Como é esse trabalho? Eu tô muito curiosa. Missão. Missão, amor. Mais um filho. Mais um filho. É o filho. Mulheres de Influência, ele é realmente... Eu fui preparada para... Primeiro eu vivi na minha vida para poder compartilhar, mas eu vim compartilhando no tempo também. Porque assim, você já pode estar vivendo e você vive a sua missão ao longo dos anos. Não é só que chegou, agora é o momento, vou mostrar para o mundo. Não, isso é só uma fase. Uma fase de amplificar, uma fase de propagar, né? Para que mais pessoas sintam o que aquelas pessoas sentem. É tanto que meu filho, quando eu tava nessa transição nesses 3 anos, e para mim eu sempre gostei do 1 a 1.
sabe? Ai, não vai ver sentido. Deus, pra que eu vou pra internet? Eu vou pra palco, Senhor, eu não quero. Deixa eu ficar só aqui. Eu tentei negociar com ele. Mas não se negocia com algo que é muito lindo o que ele quer e o que ele tem feito por meio de nós. Porque eu falo, mulher de influência, ele vai começar comigo, mas ele não termina em mim. Isso aqui nós vamos ver gerações vivendo esse mover, como nós temos o Rotary, por exemplo. Como nós temos tantas organizações que os seus fundadores, eles nasceram do coração deles, eles viveram, estruturaram e depois deu prosseguimento e tudo é sobre o servir. Então, o Mulheres de Influência é esse lugar desse acolhimento, para que essas mulheres elas se sintam acolhidas, pertencentes à maneira que elas são, que elas possam ter um descanso. As mulheres, elas não têm descanso. Ela procura, inclusive, isso. Ela não tem na casa, ela não tem no trabalho, ela não tem na própria mente. Então, são muitas coisas, muitas vozes. E quando ela vai procurar, às vezes, uma amiga para poder desabafar, porque ela quer falar. Ela só quer falar alguma coisa. Ela quer falar o que ela possa escutar também e, às vezes, escutar um conselho. Só que aquela outra amiga também, coitada, também tá toda... Não tá conseguindo nem ouvir e nem a vida dela ela sabe resolver ainda também. Então, assim, é você fazer esses filtros. Então, no Mulheres de Influência, eu estou selecionando pelo coração. São pessoas reais, essência. Que essa mulher, ela possa ir para ela se alinhar, para ela se redescobrir. Porque ela sempre foi a pessoa que ela é, desde que nasceu. Só que ela se perdeu. Ela se perdeu. E ela tá perdida. Ela se sente confusa. E ela se sente confusa por quê? Porque ela sente algo dentro dela, que ela carrega, que ela quer servir, porque todos nós viemos para servir. E só ela pode fazer... Só que ela não sabe a direção. Mas a direção, o mapa, tá dentro dela. Dentro dela. Só que aí ela tem que o quê? Parar. Ela tem que silenciar a mente dela. Ela tem que ter momentos para ela. Ela tem que cuidar dela. E aí ela, no Mulheres de Influência, ela vai estar com outras mulheres que vivem isso já. Que já podem compartilhar. Isso é um ambiente seguro. Que ele não vai julgar o que você tá fazendo, o que você faz ou como você faz. É assim, nossa, olha para você... O quão você realmente é especial. Vamos descobrir, tá tudo bem se você ainda não sabe a sua missão, se você não sabe nem quem você é, nem o que você gosta. Você foi tão destruída que você não sabe nem o que você gosta. Sim. Sabe? Então, assim, é muito louco você perguntar pras pessoas, falar assim, tá, você olha pra rotina dela, eu já perguntei pra vários, quando eu pergunto assim, tá, e quando é que você descansa? Ela, descanso? Eu disse, Não lembro mais o significado da palavra. Eu não sabe nem o que é descanso. Eu falei, meu Deus... Mas porque ela não se permite. Eu tenho que fazer. Eu digo, mas se você não estiver bem, por isso que você entra num colapso, tá tentando burnout, por quê? Porque as pessoas, elas entram numa loucura que tem que fazer. Ela não se percebe mais. O corpo dá sinal. Tudo dá sinal. As pessoas ao redor dão sinal. Só que você tá tão focado que tem que fazer. Parece que o seu valor tá no que você faz. Não tá. Seu valor está em quem você é. Então, Mulheres de Influência é para ela se redescobrir, para ela olhar para ela e para ela poder florescer de fato, para ela ser o que ela é de verdade. Mas são encontros presenciais. Isso, nós vamos, na verdade, é um estilo de vida que nós vamos viver juntas. Tá. É uma jornada, porque você não vai da noite pro dia. O Ronan comigo, 15 anos. Ele vivendo comigo constantemente. Só que ele foi melhorando e ele foi se descobrindo. Foi quando ele voltou para a essência dele, que eu já sentia, por mais que ele não queria mostrar. Quando ele voltou para essa essência, tudo fluiu. Ele tem uma paz hoje. Ele olhava para mim e falava assim, eu quero essa paz. Porque assim, meu Deus, tá caótico e você tá lá, tranquila, plena. Você não... Meu Deus, como assim? Eu quero sentir isso. Então assim, é isso que nós precisamos. Porque senão você realmente não vai aguentar. Por que tem tanto suicídio? É muita dor na alma. A pessoa não é nem dor física. É dor na alma. Que ela não tem sentido de viver. Ela fala, pra quê? Porque nós viemos pra servir. Aí se você realmente olhar pra você, não se acha que tem, você acha que não tem valor. Você olha pra você não serve pra nada. Um monte de gente dizendo algumas coisas pra você que você vai acreditar. Você tá tão frágil que você começa a acreditar. Sim. E aí você pega e começa assim, que utilidade eu tenho? Aí você começa a estar não sei o que, aí você vive uma dor na alma, sozinho, isolado, que já começa a se isolar. E tem às vezes pessoas que estão tentando te ajudar, mas você não começa a não perceber, você entra num limbo. E aí você só fala, bom, é a vida, não quero estar mais nessa terra. Eu queria complementar, porque a gente estamos numa jornada e a gente está começando a perceber várias coisas que ela sempre me falou, e aí a gente começa a ver. E aí fala assim, amor, olha isso aqui. O Mulheres de Influência, a Ellen, ela sempre disse isso, né? Primeiro é você.
Primeiro é você saber quem você é e quem você não é. Só que para você descobrir isso, e aí é onde ela entende que é Deus, a mulher, por isso que esse movimento ele começa com a mulher, mas existe toda uma visão de futuro já muito clara para nós, e a família, o marido e a família. Por quê? Porque a mulher é a base e ela é a sensibilidade que ouve o Espírito Santo de um modo geral. E quando ela não entende quem ela é, ela se compara, ela se sente culpada, ela começa a entrar, como a Ellen fala, num limbo, numa situação de totalmente cansaço e perdida. Então, Mulheres de Influência é esse lugar, esse ambiente em que a proposta e o objetivo vai ser exatamente reconectar, como ela falou, essas mulheres com a verdadeira essência, ela chama de essência única. Uhum. Cada um tem uma essência que é única, como ela diz, né? O seu possível é o meu impossível, e vice-versa. Então essas mulheres terão esse ambiente com outras mulheres que estarão na mesma frequência de princípios, de valores, de querer ir para o mesmo caminho, de defender a família, de defender o bom relacionamento entre o casal, de entender que o casal estão ali juntos, não um competindo contra o outro. Então encontrar esse lugar que ela vai ser acolhida. E nós vamos fazer o primeiro evento, você vai puxar essa conversa pela pergunta que você fez. E é uma coisa assim impressionante. Hoje eu conversei com um amigo que ele falou que a esposa dele não ia. Aí ele começou a contar por que ela não ia. Ele falou assim, não, porque ela está no momento cuidando do filho que tem 2 anos, a filha mais velha já está entrando na faculdade, aí tem a empresa, ela tá num colapso, aí tem a empresa, aí tem... É exatamente o que a Erin descreveu. É exatamente o momento que ela precisa ir. Escute o que eu disse para ele. Eu falei assim, pois é, meu amigo, é exatamente para isso que o Mulher de Influência está aqui. Só que esse estado de automático que a mulher está vivendo faz com que ela não perceba ou ela deixe para depois exatamente onde ela pode ser curada. Que esse ambiente é para isso. E aí eu disse para ele, né? Você já parou para pensar? Se você perguntar para 10 pessoas, não é só mulher não, para mulher e homem, entre a sua empresa e a sua família, se você pudesse escolher um para sobreviver, 10 vão dizer que é a família. 10 vão dizer que é a família. E você não consegue tirar 3 dias? Pois é, não é nada. Né? Para você olhar para você olhar para você e para você brindar a sua família, para você se reencontrar o seu equilíbrio e aprender como você conduz o seu marido, como você conduz os seus filhos, como você mantém um ambiente harmônico familiar, como você estrutura a sua família. Você está no caos e você não pode tirar 3 dias exatamente para organizar a casa. Aí eu falei para ele assim, você já parou para pensar quantos milhares de reais a gente investe em grupos, em encontros com o objetivo de melhorar a nossa empresa? O Mastermind tal custa 200 mil por ano. Eu vou lá e pago todo ano porque a minha empresa está faturando mais, porque a minha empresa está crescendo, porque a minha empresa está não sei o quê. Certo? Quantos milionários e bilionários têm as suas famílias destruídas? Quantos bilionários ou milionários, pessoas famosas se suicidam todo ano? É, verdade. Porque não para. Não para ter esse momento. E quando vai ser? Primeiro? Primeiro encontro nacional do Mulheres de Influência, dia 5, 6 e 7 de dezembro, no Palácio Tangará. Elas vão ficar hospedadas lá, aqui em São Paulo. Elas vão ficar hospedadas lá, porque o Mulheres de Influência é esse lugar. O que eu falei quando eu falei em estilo de vida? Eu vou até pegar já aqui o exemplo do encontro para você poder sentir até o que tem por trás. Porque tudo que eu vou fazer para você sentir. Tudo está conectado. Eu faço se conectar para que você possa sentir. Depois você vai falar, nossa, entendeu? Mas tá tudo já. Ok. O que acontece? Mulheres de Influência é um estilo de vida em que ela vai viver isso olhando para ela como eu fiz para mim. Eu olhei para mim, eu me descobri, eu vi quem eu era, quem eu sou e por que eu estou aqui. Isso é maravilhoso. Agora eu tenho que construir isso aqui na Terra. E é guiada pelo Espírito Santo. Só que o que acontece? Muitas pessoas, elas têm uma aversão.
E justamente por tantas pessoas, elas vêm de pessoas, não é nem Deus que fez com elas. São pessoas que fizeram dentro de uma igreja, dentro de um dogma, dentro de algo que ela sentiu daquela maneira ferida e que ela ia buscar verdades e tudo, coisa de ser humano. Então não é a igreja, são pessoas que estavam ali também em processos de evolução diferentes. Então quando ela foi ferida aquilo ali, ela se afastou de Deus. Quando ela teve uma dificuldade, ela se afastou de Deus. Então ela procura, a maioria das pessoas, colocar culpa na outra pessoa. Ela não assume a sua responsabilidade. O que eu fiz com 8 anos? Eu assumi a responsabilidade. Com 9 anos, quando ele falou que eu iria me tornar uma mulher sábia e ter uma família segundo o coração de Deus. Uma família realmente para essa geração que eu não sabia quando. Isso, né? Eu me comprometi. E com a minha vida. Porque se a minha mãe, se a minha avó, se elas não conseguiram formar esse ambiente que eu gostaria que meus filhos nascessem, eu vou replicar? Eu falei, não vou fazer isso. Eles vão viver numa família como eu gostaria de ter vivido. Mas não é para ficar, é preparicados. Não. Numa família em que tem amor, numa família que tem esse alinhamento, numa família que ele se sente pertencente, numa família que eu vou olhar para ele de forma única para cada filho e eles vão ser unidos. E eu e meu marido vamos ter esse lar, de que a gente tem esse descanso, eles vão querer voltar, eles vão construir a família deles, vão querer voltar também. É aquela grande reunião que qual que é a minha visão, que eu peço muito para Deus, a minha foto final. É o porto seguro deles, né? Isso, minha foto final são as minhas gerações. Nós dois, velhinhos. Num castelo, num quintal bem lindo. Bem posicionados, de velhinho, né? Bem arrumada, lógico. Por favor. Você dá aquela assim, não, né? Não espera mesmo. E aí, todos ali com as suas famílias, meus filhos, com as minhas noras, que vão ser minhas filhas, e eles vão escolher, com meus netos, bisnetos e até, quem sabe, os tataranetos. Chegando até ali, não é? Por que não? Então, e tirar aquela foto e as pessoas olharem, quem estiver conosco, vai sentir o que sente quando sente conosco. Vai perpetuar isso, vão sentir esse amor, vão sentir esse acolhimento. Eu tô encantada. É um recado lindo, né? Eu tô encantada. Tem uma coisa vai ao encontro de tudo isso que é positivo. Como você falou agora há pouco dos suicídios e tal, bilionários, uma das coisas que vem mais se discutindo no meio empresarial, ou quando você ouve alguém falar como ficar milionário, como ficar bilionário, a primeira frase que eles estão colocando é: mantenha a sua família. Fique com a sua família. Isso é comprovado. O homem que tem o homem que eu digo, o ser humano. Sim. Não estou falando do sexo. O empresária que tem essa base, uma base, um alicerce competente, a probabilidade dele ter sucesso na empresa é muito maior. Muito maior. A recíproca não é verdadeira. Não. Verdade. E o Mulheres de Influência é sobre prosperidade familiar. Adorei. Isso. Não é que consequentemente vem a prosperidade empresarial e de trabalho. Esse é um CNPJ que eu investiria. Exato. E tem só um detalhezinho, Renato, que revela exatamente o que é o estilo de vida do Mulheres de Influência, é que o quão diferente é esse mover, que é o seguinte: a Ellen, ela escolheu o Palácio Tangará. Por quê? Porque ela quer que as mulheres se sintam verdadeiras rainhas, porque elas não merecem menos. E o que ela fez mais, que é absolutamente diferente desse mercado que a gente está falando aqui de imersões e tudo mais. Sim. As mulheres estarão hospedadas no Palácio Tangará. Elas estarão lá dentro de uma estrutura que a sua inscrição já contempla isso. Sim. Por quê? Porque faz parte da experiência e do estilo de vida do que vai ser ensinado lá. Tire um tempo para você. O que eu venho para complementar quando eu tá falando é assim. Então, como eu tava falando, tudo tem esse sentido. E o que acontece? Quando o Mulher de Influência que ele falou, é esse lugar para essas mulheres, para elas formarem como eu te conduzi até aqui. Você vai ser esse rosto para elas, porque já é. As minhas amigas, as pessoas que eu já passei, pessoas que a gente já teve essa troca, elas sentem assim, e elas revigoram, e elas voltam a ver o valor que elas têm, a sentir isso e lutar não só por ela, mas até pelo casamento dela que ela estava fracassado. E ela diz, não é para isso. E aí eu mostro a matriarca que ela vai ser, porque ela está lutando inclusive pros netos e bisnetos que nem nasceram. Como eu lutei pelos meus filhos e hoje eles têm esse benefício, e eles vivem isso e eles agradecem. Inclusive quando eu falava que eu não tinha, né, eu falei um dia de noite conversando com meus filhos, pequenininho, aí ele falou assim, mamãe, aí começou a chorar, aí eu falei, né, que eles têm a família, tudo, eu não tinha, eu fui uma criança que não teve isso, que existem outras crianças que não têm e tal, Sim. E falando do motivo do Mulheres de Influência e tal, ele começou a chorar,
Por que você tá chorando? Aí ele falou assim, porque eu tô com dó de você, mamãe. Você lá pequenininha, sem ninguém pra cuidar de você, como você cuida da gente. Que coisa boa. E eles veem tanto que é necessário. Sim. Então, Mulheres de Influência é esse estilo de vida que eu vou fazer elas viverem. Porque, como eu falei pra você, pra sentir Deus, pra você sentir amor, pra você sentir o seu valor, você tem que sentir. Então, elas vão ter que viver. E viver como? Quebrando a primeira questão do merecimento e da escassez, que muitas carregam. Porque elas vêm com essas crenças que limitam o valor delas. E aí por isso que eu escolhi o Palácio Tangará, para elas se sentirem essas rainhas. E ser uma rainha não só no Palácio Tangará, na vida. Que o marido, os filhos e todo mundo tem que tratá-la assim. Mas ela tem que se sentir assim, se portar como. Sim. Se posicionar. Entende? Se posicionar. É assim, ó, a gente tá chegando ao final. Assim, dá pra fazer uns 50%. Mas assim, eu tô muito encantada. não, realmente, assim, o assunto aqui é pra horas. Horas e horas, mas eu quero falar uma coisa, assim. Deixou uma essência. Primeiro, assim, uma essência absurda, principalmente falando do Mulheres de Influência, da história, gente. Então só começando. Só começando. E já começando. Agora já vou falar de novidade, porque assim, esse videocast aqui é só o primeiro do primeiro passo. Porque o Mulheres de Influência agora é um quadro também na Real Play. E eu tô muito feliz com isso, porque a gente vai poder mostrar todo esse trabalho, toda essa missão que vocês estão preparando com tanto carinho, né? Já prepararam, né? Isso. Com tanto carinho. Aliás, Deus já preparou? Já tá, tudo aconteceu já e nós só estamos, né, vivendo essa jornada. E a gente tá muito honrado de ser o veículo de comunicação que vai compartilhar isso. Porque eu também acho, assim, eu tenho certeza que nada acontece por acaso. Tudo é uma providência. Né? E não foi à toa que eu falei no começo que eu esperei tanto tempo para ter uma pessoa falando de Deus, de amor, de família aqui. Sim. E porque eu acho que as mulheres merecem esse conteúdo riquíssimo. Isso. E então, para mim, como fundadora da Real Play, tenho certeza que para o Afonso também, é uma alegria a gente tá inaugurando, estreando esse quadro agora. Ai, que lindo! É isso. E pra nós também. Assim, eu desejo só sucesso, já tá muito abençoado, de verdade, assim. Eu não tenho religião, eu sempre falo, mas eu sou muito conectada com Deus, muito mesmo. E quando você falou da intuição, amém, porque assim, a minha intuição, tipo, ele é gritante. Eu falo, já entendi. Só vai. Só vou. E eu tenho certeza, porque pela primeira vez que a gente se falou, você falou da intuição também. Sim. E eu falei, Deus conversa comigo toda hora, então tô de boa, entendeu? É conversa? Tudo certo, tá tudo em casa, tudo em casa. Então, obrigada por vocês estarem aqui. E eu tô muito feliz de ter o Mulheres de Influência na Real Play. E eu tenho certeza que milhares de mulheres vão ser impactadas com esse conteúdo e vão ter a oportunidade de participar presencialmente do evento, dos eventos que vão são acontecer. Vários. Esse é só o primeiro, hein?